paz do Senhor a todos. Vamos continuar aqui na nossa aula de Direito na Igreja. Antes de eu entrar em outro tema, eu gostaria de recapitular, fazendo um resumo do que nós já falamos na aula anterior, sobre as imunidades. Eu já havia falado que é na Constituição Federal, no artigo 150, da Constituição Federal, né, que está lá, né, elencado as imunidades da Igreja. Aqui. Vou fazer um quadrinho. O que a Igreja tem imunidades com relação ao seu patrimônio, e sobre a sua renda. Essas imunidades vão dar isenção de quais impostos? Né? Eu já tinha falado que com relação ao patrimônio, o IPTU, imunidades que a Igreja possui, não vai pagar IPTU sobre os seus Imposto Predial Territorial Urbano, sobre os seus imóveis, ela não vai pagar. Outra questão é com relação ao IPVA, que é sobre veículos automotores. Também sobre os veículos pertencentes à igreja também estão isentos de pagar o IPVA. E o outro imposto que eu tinha colocado, e não cheguei a explicar o que seria, porque ele não é muito comum, que é o ITR, que é um imposto que valeria, aqui é urbano e aqui é rural, é o mesmo imposto, só que é sobre imóveis urbanos e o ITR é sobre imóveis rurais. Com relação à renda, a gente tem um único imposto, que é o imposto de renda, sobre a renda da igreja. Então, o que nós, resumindo, estão imunes, estão isentas, a igreja está isenta de pagar esses impostos, IPTU, IPVA, ITR e IR. E coloquei sobre os impostos indiretos, né, que seriam ICMS e ISS. Apesar de não estarem lá, também existem isenções com relação. E às vezes paga, mas paga o revendedor, quem está fornecendo para a igreja é que vai pagar esse imposto e não a igreja. Agora eu vou fazer um outro para ficar bem explicado com relação à diferença existente entre o imposto, né, o que os pastores, com relação aos pastores e a igreja, com relação ao imposto de renda. Então, nas imunidades ficou bem claro que as igrejas possuem imunidade com relação à sua renda, né, que seria o tributo sobre a sua renda, que é o imposto de renda. Igreja está isenta de pagar o imposto de renda. Já os pastores, não. O pastor pode pagar o imposto de renda. Nós já conversamos sobre a prebenda, e eles estão alencados como se fossem profissionais, né, comum, que o governo instituiu uma tabela, e, né, a Receita Federal, e com relação, conforme o valor do que é ganho, até 1.900, um pouco menos que 2.000, não tem a necessidade. Eu vou passar essa tabelinha para vocês, mas também, se quiser consultar, é uma coisa fácil de achar na internet, né? O percentual correspondente pelo valor que você recebe, quantos por cento que você vai pagar. Bom, já deu para perceber que em todos os momentos quando nós entramos em questões, né, relacionadas à igreja, nós recorremos ao quê? Essas dúvidas, como deve ser seguido, nós recorremos ao Código Civil.
E vamos pensar a relação do novo Código Civil com a Igreja. Falamos novo Código Civil porque, como eu falei para vocês, existia um código de 1916 e em 2002 esse código houve uma modificação para que ele se adequasse à Constituição Federal, que foi modificada em 1988. Existiam coisas que estavam em conflitos e a Lei Maior, Constituição Federal, e as outras leis têm que estar de acordo, como eu falei. E nós podemos visualizar que em todo momento a gente vai recorrer, a gente pode falar assim, NCC, novo Código Civil. Novo porque é o Código Novo de 2002, não é o Código de 1916. Então a gente pode ver, conforme eu vou avançando, dando tópicos e algumas explicações, que tudo que nós precisamos, dúvidas, seria qual o caminho a ser percorrido para você iniciar uma igreja, como é com relação aos pastores, o que deve pagar, o que não deve, impostos, tudo nós vamos encontrar no novo Código Civil. Uma outra questão que outro tópico agora que nós vamos avançar é o Estatuto. Estatuto das Igrejas. O Estatuto das Igrejas, vou ler aqui o que seria o Estatuto. O Estatuto é o documento fundamental constitutivo do grupo, isto é, o conjunto de normas que estabelecem a estrutura e a organização da sociedade ou do grupo. A igreja pode ser comparada a uma empresa, só que ela é uma empresa sem fins lucrativos. Então, o que nós visualizamos? As empresas, elas estão, para se constituir, é feito um contrato social, e esse contrato social fica subordinado lá, né, a Juscerja, aqui no caso do Rio de Janeiro, que é responsável por fazer o registro desse contrato, né, que nasce a empresa. E a igreja, como é comparada a uma empresa, ela não tem um contrato, mas o que ela tem? Ela tem um estatuto. E no estatuto é que vai dar as normas, que vai dizer como que vai funcionar essa igreja, o que pode, o que não pode. Tem alguma dúvida, isso está certo, está errado? Vamos olhar o estatuto, vamos ver o que foi definido, como seria. E no Código Civil brasileiro, no seu artigo 44, diz: são pessoas jurídicas de direito privado. Aí no inciso 6º, deixa eu colocar aqui para depois vocês lerem com calma em casa, então é o artigo 44, inciso 4 do Código Civil, né, do novo Código Civil. As organizações religiosas. Então esse artigo está nos colocando que igreja é uma pessoa jurídica de direito privado. Então ele está mostrando que a igreja é uma pessoa jurídica de direito privado. E como ela é uma pessoa jurídica de direito privado, aí no artigo 45 continua. Código Civil. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro. O que seria o ato constitutivo de uma igreja? É o seu estatuto. E aonde é que vai ter o registro desse estatuto? RCPJ. RCPJ, que é o Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Registro Civil
de pessoas jurídicas. Então, a partir do estatuto nasceu, é o ato constitutivo se tornou uma pessoa jurídica, a partir do registro desse ato constitutivo. E o que nós vemos em uma... Vocês, na folhinha de vocês, né, tem um exemplo, né, o que deve constar em denominações usuais em estatuto. O que deve conter nesse estatuto? Vocês vão ter esse modelinho também. Nome com a finalidade de defini-lo. Nome, primeira coisa que tem que ter, um nome, né, o nome da igreja. Segundo, sede e fórum, onde terá sua atividade em caráter principal e onde serão exercidos os seus direitos. Terceiro, as finalidades, caracterizando as razões de sua existência. O que irá fazer? O que pretende? Até que ponto terá penetração na vida social? Quarto, a duração, desde os prazos ilimitados aos determinados. Membros. Quinto, membros. Suas finalidades, direitos, deveres perante o grupo, condições para admissão e exclusão desse membro na igreja. Sexto, diretoria. O órgão que vai gerir os interesses e negócios do grupo ou que o representará. Sétimo, assembleias gerais. Poderão ser ordinárias. O que são assembleias ordinárias? Aquelas realizadas em datas fixadas previamente no estatuto. Essas são as ordinárias. Ou a extraordinárias, que são aquelas em datas diversas. Modo de convocação, competência e meios. No oitavo, o quórum. Número de membros necessariamente presentes nas sessões para deliberar. Então isso aqui já está tudo com relação a como vai ser realizada essas assembleias, né, ordinárias e extraordinárias. Né? Nono, eleições. Processo, período, duração dos mandatos e maioria exigida para a eleição. Então tudo aqui vai estar regulamentando essa parte, como vai ser feita a eleição, qual vai ser o período, qual vai ser a duração daquele cargo que a pessoa foi eleita, por quanto tempo. Patrimônio. Patrimônio está relacionado ao capital. Qual é o capital? Né? É como uma empresa. 12º, modificações estatutárias. Regras para se evitarem modificações constantes. Exigência de 2/3. Então é tudo uma questão aqui, como é que a gente pode mexer, modificar em algo aqui. Já vai estar definido de que forma, quando pode ser feita uma mudança. Disposições gerais. 12º, disposições gerais. O que não foi explicitado anteriormente, note-se que o estatuto é de natureza constitutiva, estática, sem se deter em estudos minuciosos, pois no momento em que os participantes de determinado grupo se reúnem para deliberar, as suas normas de trabalho estão estabelecidas no regime interno. Outros elementos necessários devem constar no estatuto para facilitar as atividades da igreja. Primeiro, administração. Segundo, responsabilidade. Terceiro, declaração formal de que a igreja não visa lucros. Quarto, declaração da origem e aplicação dos bens e prestação de contas. Destinação da sociedade em caso de cisão. Então, como nós podemos ver, o estatuto é algo assim de suma importância, porque nele vai estar dizendo como vai ser, como que aquela igreja funciona. E vai tirar as dúvidas que venham no decorrer. Estamos fazendo, tá certo. Se um falar tá certo, tá errado, vamos olhar no estatuto. Vamos ver o que foi firmado, como foi feito. O que é certo, ali vai estar mostrando o caminho. Vai se saber, quando tiver divergências, dúvidas, o caminho.
qual é o caminho certo, quem está certo, quem está errado. Vamos olhar o estatuto. Lá no estatuto, por isso é importante que ele seja minucioso nesses detalhes. Aqui pode ter coisas a mais, mas o mínimo que se espera que tenham essas coisas que são importantes para dirimir dúvidas futuras nesses momentos em que tiver, tá certo, o outro acha, não, vamos seguir esse caminho, isso que foi feito está certo. Qual a pergunta que vai ser feita? Vamos olhar o estatuto, vamos ver o que está dizendo no estatuto. Bom, gente, então nós vimos, tudo isso, imunidades, né? Quando nós falamos do estatuto, o que está dizendo, colocando a igreja muito próxima de uma empresa. É sem fins lucrativos, mas é uma empresa. Então, os seus atos, o ato constitutivo, vai ter algum detalhe de registro, aonde é feito, como eu botei aí no RCPJ, mas o estatuto, então, é uma empresa. E nós podemos estar vendo agora a importância dos pastores de estarem cientes e que tem que ter para não fazer o que é contrário à lei, ou até como é importante o novo Código Civil brasileiro, como ele é importante para a igreja, como é importante um pastor ter conhecimento dessas leis, para que não tome uma atitude ilícita, e até para começar uma igreja, a importância que se tem de conhecer, de saber quais são as imunidades, como a igreja, saber as obrigações enquanto pastor, legalmente, o que pode, o que não pode, e também para a igreja, para saber, para andar na lei, para não ter problema. Então, vamos encerrar, e na próxima aula nós vamos entrar em uma outra questão relacionada à igreja. Até logo.